noite, meninas. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Muito bom ver vocês aqui nessa noite. Vamos começar esse culto da melhor forma possível. Vamos começar dizendo para Ele o quanto nós o amamos e agradecendo a Ele por tudo que aconteceu no dia de hoje, pela companhia dele em todo o tempo. E vamos também dizer para ele quais são as nossas expectativas sobre esse culto, sobre esse FTI. E para isso, nós vamos receber a Lu, que todas as segundas-feiras, está aqui conosco. Lu. Graça e paz, meninas. Estão me ouvindo? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e com o nosso coração grato, cheio de gratidão a Ele por mais esse dia, por mais esse tempinho que a gente vai poder passar junto. Que você feche aí os seus olhos e se conecte com Ele, coloque a sua mente cativa somente a Ele, todos os pensamentos, todos os seus sentidos voltados para Ele agora, somente para Ele. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é para nós. E o Senhor é para nós a imagem perfeita. Aquele ser para quem nós devemos olhar todos os dias e com muita calma e paciência nos analisar. E logo nós devemos voltar à nossa semelhança para Ti, para a imagem que é perfeita, que é o Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela nossa vida. Obrigado porque estamos aqui firmes como árvores que permanecem no mesmo lugar. Independente das estações, nós estamos aqui como árvores no mesmo lugar. Obrigado por cada família que está aqui representada. Obrigado por cada mulher de filho de Sião, por cada pessoa que está conectada aqui com a gente no Zoom, que o Senhor possa ir de encontro a cada uma dessas pessoas, a cada família, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada lar agora, a cada pessoa que está com seu coração aberto, com seu coração sedento, com um desejo de receber mais o Senhor, de aprender mais o Senhor. Então, Jesus, nós queremos escutar com muita atenção tudo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Nós queremos escutar com muita atenção, com muito zelo, aquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite. Que nós sejamos todos os dias mais parecidos com o Senhor. Que nós não venhamos buscar para nós sermos perfeccionistas, porque isso tem muito a ver com o jeito que nós gostamos, com o jeito que nós definimos que deve ser, com o jeito que nós criamos na nossa cabeça, com o jeito que eu penso que deve ser, mas que nós possamos estar de olho no Senhor, que é a nossa imagem muito, muito perfeita, muito linda, muito especial. Obrigado pela congregação Filhos de Sião, esse lugar onde o Senhor quis nos plantar, esse lugar onde nós crescemos, onde nós estamos cheios de raízes, onde muitos de nós já viramos árvores, onde nós podemos dar dos nossos frutos a outros. Muito obrigado pela vida dos nossos pastores, da nossa família pastoral, que o Senhor esteja com eles, dando sempre os direcionamentos como o Senhor já faz, e nós, enquanto congregação, acreditamos nos direcionamentos que o Senhor entrega,
Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem feito do seu jeito, que é sempre, sempre melhor do que o nosso. Muito obrigada, Jesus. Que o teu Espírito Santo fale comigo de maneira especial e fale também a cada irmão nessa noite. Eu quero muito ouvir o Senhor de uma maneira muito diferente e especial e que o Senhor se manifeste a todas elas de maneira especial e diferente nessa noite. Que o Senhor nos ensine, como sempre tem feito, com tanta paciência, pegando na nossa mão, nos direcionando nos caminhos, com tanto amor, com tanto zelo e com tanta humildade. O Senhor sempre tão descido, por tanto amor, não se preocupa em ir até nós e de novo nos estender as mãos. Que nós possamos caminhar com os nossos pés em cima dos teus e dançar para onde o Senhor quiser nos levar. A dança que o Senhor quiser fazer. E sem medo, sem receio, Deus. Nós queremos ser como o Senhor deseja. Nós queremos ser como o Senhor quer. Nós queremos te fazer sorrir, Jesus. Que seja assim na minha vida, na vida das minhas irmãs. Que seja assim, Deus. Que seja assim. Você pode dizer a Ele as suas palavras. Você pode dizer quem Ele é para você. Quem Ele representa na sua vida. Quem é essa imagem perfeita da qual você deve perceber, olhar e copiar. Quem Ele é? Você pode dizer quem Ele é? Que você sinta a presença dele aí, que é tão real. Que você entregue a Ele as suas melhores palavras, os seus melhores gestos. Vivendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei.
Sei que tu estás comigo nos vales e nos montes, Senhor. Sei que tu estás comigo, sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Luz na escuridão, eu sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Deus de milagres, caminho no deserto. Sei que tu estás bem perto, sei que tu estás bem perto. E essa certeza de termos Ele é que nos faz caminhar, é que nos faz permanecer, saber que Ele está conosco. Deus abençoe vocês. Um beijo. Boa noite para quem eu não vi, boa noite, bem-vindas, graça e paz. Graças a Deus nós estamos aqui no culto mais antigo dessa congregação. Terça-feira foi o nosso primeiro culto na congregação, culto de mulheres. E todos esses anos nós estamos aqui juntas.
Hoje é dia de FTI e ainda bem, hein, gente, que felicidade é um trabalho interior, porque se não fosse, como você estaria hoje? Ainda bem que felicidade é mesmo, de verdade, um trabalho interior, porque se não fosse, como é que nós estaríamos hoje? É porque nós somos o lugar secreto e é por isso que a felicidade é interior. A dinâmica da vida, ela parece muito com uma passagem que nós temos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, 37 e 30, até o 39, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, que diz assim: Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, ao invés de já resolver com os discípulos, fez o seguinte: repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Outro dia, eu acho que eu falei disso no devocional, não me lembro, mas hoje Jesus me lembrou por causa do tema FTI. Jesus está dormindo no barco. É a única coisa que nós temos que observar nesse texto. Porque a vida ela é assim. A mesma coisa desse episódio. O que você precisa observar na sua vida é se Jesus está dormindo no seu barco. E quando Jesus estava dormindo no barco, gente, esse era o grande segredo. Eles deveriam ter olhado e observado: Jesus está aqui no barco. E ele está tranquilo, ele está dormindo. Era um sinal do próprio Jesus para os discípulos, dizendo para eles o seguinte: tranquiliza, eu estou aqui e eu estou dormindo. Mas não, eles não pegaram os sinais. E eu disse no dia que eu falei sobre isso, não lembro aonde de verdade. Se alguém lembrar, escreve para mim no chat. Eles não entenderam porque só os amigos entendem os sinais. E foram vários, não foi só o lenço ali de João 21. São vários sinais que Jesus dava e ninguém entendia. Então, a vida ela é assim. Era para a gente se acalmar. Ah, tá, ok, no grupo da liderança. Era para a gente se acalmar por perceber que Jesus está dormindo, mas não. O que a gente faz? Desespera e desespera ele também. E acorda ele, ainda faz uma acusação pesada. Jesus, não te importa que pereçamos? E Jesus deve ter pensado assim, depois ele deu uma chamada nos discípulos, né? Falou que eles não tinham fé, que até hoje é desse jeito. Ele estava dizendo, eu estou aqui dormindo, vocês precisavam entender o meu sinal. E a vida, meninas, é exatamente como é aquele dia daquele episódio. A vida, ela é assim. Ela é um tanto quanto imprevisível, a nossa vida. Não é assim? Nós estamos nesse navio, que o marinheiro, quando ele entra ali no mar, embora ele tenha experiência, ele tenha talvez observado alguma coisa da meteorologia, já conheça aquele mar, às vezes a gente acorda e o marinheiro acorda e entra no mar, está um sol maravilhoso. Está um dia prometendo que vai ser bonito. O dia estava lindo, mas foi entrar e de repente o céu se fecha, a tempestade se anuncia e o ideal é que nós sempre estejamos com ele fazendo o melhor que nós podemos. Eu estou dando essa introdução porque tem a ver com o tema. Mas não é, gente, porque a vida ela é assim, sem receita e imprevisível, e o importante é observar se Jesus está no barco e se ele está dormindo. Dito isso, nós não podemos pensar também, porque a vida ela é imprevisível, que nós podemos vivê-la de qualquer maneira, de qualquer modo. E também nós não podemos ficar tensos demais.
Compreende o que eu estou dizendo já nesse início? Não dá para ficar tenso demais naquele negócio. Eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Sempre eu tenho que ser legal, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser competente, eu tenho que vencer aqueles que estão competindo comigo, porque tem vezes que a gente pensa que na vida é um campo de batalha com vários competidores. E nem sempre é assim. Então, que nós possamos ficar nesse equilíbrio. Nem no 8, nem no 80, e com uma observação a se fazer. Jesus está nesse barco? Como que ele está? Observe os movimentos dele. Se ele estiver dormindo, descansa. Não importa se o barco está enchendo de água. Não há receita para a vida senão ele. A vida é imprevisível. É levantar de manhã, gente. Ouvir o nosso devocional. Ouvir falar com ele daquilo que nós precisamos falar e tentar não sermos pesadas demais para ninguém, porque a vida já é muito pesada. Não ser pesada nem para você e nem para os outros. Buscar a sua perfeição nele e correr do perfeccionismo. E sempre, sempre coladinhas com ele. Hoje eu estava lendo um texto que eu queria encontrar para casar com o tema aqui do nosso autor, que a gente faz sempre muito fiel a ele. E eu encontrei o texto, ele fala, chama O Erro de Pessoa. É muito lindo esse texto, é uma crônica, na verdade. Casaria, mas não sei se vai dar tempo. Só se der tempo que eu vou ler com vocês. Mas ao buscar esse texto, eu me lembrei dessa autora, que é uma autora, já está com 82 anos hoje, ela é muito engraçada, os livros dela é difícil de enquadrar em algum gênero. Ela tem um livro, por exemplo, que não tem gênero. É muito interessante essa escritora. E aí eu estava lendo o texto e lembrei que quando ela tinha 70 anos, eu participei de uma palestra com ela no Aço. E ela dizia o seguinte, que até outro dia, com 70 anos, recentemente, ela dizia assim, com a idade que eu estou, dificilmente a vida me prega uma peça. Aí ela terminou dizendo assim, logo depois que disse isso, até o dia que eu perdi o meu filho. Outro dia eu perdi o meu filho que morreu afogado no mar, que ele amava tanto, meu filho André. E eu descobri que mesmo aos 70, pode ser que a vida me surpreenda tanto para bem quanto para mal. Hoje, com 82 anos, porque fui buscar o texto, fiz uma pesquisa dela, está viva ainda, e comprei uma aula da PUC com ela, porque eu gosto muito dessa autora, e ao começar a aula ela disse a mesma coisa. Todos os dias eu me levanto e penso no meu filho, com 82 anos. E aí eu fiquei pensando, não é que a vida é mesmo imprevisível, que a gente precisa ser leve, que talvez o que está ruim pode piorar, gente? Uma mulher de 70 anos, né? A gente podia aprender um pouco, pensando que está muito ruim, de repente você perde um filho. Não é assim? Então, ela sempre teve isso nas suas escritas, nos seus escritos, nas suas crônicas, e continua hoje com 82 anos falando bem, com bastante dificuldade, de bengalinha, mas ali falando, dando seu recado. A vida é imprevisível. Não tente acertar sempre, porque você não vai conseguir. E para nós, acrescento o que eu comecei dizendo. Observe se Jesus está no barco. Se ele está no barco e está dormindo, pode ficar tranquilo. Esse barco não vai afundar. Então, vamos começar? Vamos começar agora, lembrando a vocês que a gente trabalha, todo o FTI. Delícia é terminar um livro no fim do ano juntos, né? Eu gosto muito disso. Gosto mesmo. Esse é o nosso livrinho, Felicidade, um Trabalho Interior. E hoje nós vamos, eu não sei se no recadinho, naquele marca-texto de vocês está exatamente assim, mas quando eu fui ler, eu precisei fazer uma correção na chamada. Eu acho que eu coloquei alguma coisa errada lá naquele nosso calendário. Precisamos buscar o crescimento em perfeição e não o perfeccionismo. Vamos tentar seguir, como eu sempre falo com vocês, igualzinho está no livro. A maioria das palavras aqui, gente, não são minhas, então eu nem me dou o trabalho de colocar aspas em tudo, mas vocês fiquem cientes que essas palavras do FTI não são minhas. Alguma coisinha eu acrescento, mas você logo percebe que fui eu também, que é diferente. E a nossa emoção de hoje, ela é muito legal, combina com o futuro do pretérito e combina com o tema também.
Você não pode ser feliz só quando você for perfeita, porque senão você nunca vai ser feliz. A felicidade aqui no nosso emocionário, nosso livrinho tão especial, é assim que está definida. Felicidade. A felicidade é diferente para cada pessoa. Ficamos felizes quando usamos nossos talentos e habilidades para realizar coisas em que somos bons ou que gostamos de fazer. O que podemos ou o que pode nos trazer felicidade? Plantar uma árvore, contemplar um quebra-cabeça, assar um bolo, montar um móvel, escrever um poema, resolver problemas de matemática, meu Deus. Muitas atividades podem deixá-lo feliz se você as encarar como uma oportunidade para curtir o que você está fazendo. A felicidade é uma sensação de satisfação com a pessoa que você é. Não a confunda com a alegria que pode ser passageira. Que linda essa definição. Não, ela combina com o que a gente aprende pela palavra e combina também com tudo que a gente aprendeu lá no futuro do pretérito, né? Que lindo, que a gente possa curtir o que a gente está fazendo com Jesus agora, que é estar presente aqui no FTI, que é sempre um momento muito diferente e especial, fechando o nosso Setembro Amarelo, com cuidado com a nossa mente, porque se você não cuidar da sua mente, ninguém vai cuidar para você. Vamos lá, então nesse tema de hoje, que é precisamos buscar o crescimento em perfeição e não perfeccionismo, eu queria te pedir isso aqui, que a gente ficasse no equilíbrio em todo o tempo nesse tema. Nem 8, nem 80, como eu disse no início. Não é porque a vida não tem receita, eu não vou ser perfeccionista, que eu vou deixar a vida me levar. Não, e nem também que eu vou me tornar aquela pessoa pesada, que eu não vou nem levantar, porque se pensar... Gente, se a gente for pensar o que pode acontecer em um dia, que é sempre uma surpresa, você não levanta, é aí que acontece a depressão. Você não levanta e fica paralisado com medo de pensar no que pode acontecer naquele dia. Olha como essas coisas são sérias. Então, que a gente possa pensar nessa noite dessa maneira, nem 8 e nem 80. No equilíbrio em todo o tempo nesse tema, não preciso me preocupar e nem, meu Deus, eu preciso ser. Então, nós não vamos ficar nem no deixa a vida me levar, não preciso preocupar, então, e nem, meu Deus, eu preciso acertar, eu preciso ser isso. Existe hoje, as mulheres sofrem muito com esse negócio. Aí eu tenho que ser bonita, eu tenho que ter um corpo assim assado. É óbvio que nós temos que ter um corpo que funcione. Assim como nós temos que ter uma mente que funcione, que é diferente da ditadura da beleza, que é diferente de eu ter que ter um corpo escultural e que é a preço muito caro e muito alto por vezes. Então não entrem nessa, não entrem nessa em nada na vida. A palavra de hoje é Salmo 119, 96. Compreendi. Tem uma hora que a gente compreende. Compreendi que toda perfeição tem limite. Entretanto, não há limite para a tua lei, cuja grandeza é infinita. Quanto amo a tua lei. Olha esse detalhe aqui, hein, gente? Sobre ela, reflito o dia inteiro. Olha como é que ele começa. Compreendi que toda perfeição tem limite. É verdade. Mas para a lei dele, não há limite. A grandeza dela é infinita. Quanto amo a tua lei. Sobre ela, reflito o dia inteiro. Então, ele está dizendo que reflete o dia inteiro, ou seja, está vivendo Zaccar, esse salmista, é exatamente isso que ele está falando conosco. Ele vive Zaccar, e porque ele vive Zaccar, ele já compreendeu que a busca da perfeição tem limite. E quando essa perfeição não tem limite, é o que acontece, o perfeccionismo. Perfeição tem limite. Qual o limite? O dia de hoje. Já o perfeccionismo quer se transformar em mandamento em sua vida, mas ele não é. Porque esse versículo disse que toda perfeição tem limite. Que não quer dizer que nós não vamos buscar a imagem perfeita. Mas ainda bem que tem limite, porque senão nós poderíamos nos transformar em coisas que eu não sei dar nome. Toda perfeição tem limite. E o mandamento na minha vida é a lei dele. Presta atenção no versículo que é a chave para entrar no livro.
A lei dele é que nela que eu vou meditar de dia e de noite. O perfeccionismo, ele quer se transformar em mandamento na nossa vida. Mas mandamento que o nosso ego, o nosso eu institui, e não Deus. Preste muita atenção nesse detalhe, por causa desse verso nós concluímos isso. Mandamento que nosso eu inventou, e não que Deus instituiu, porque Deus disse através do salmista que para toda perfeição existe um limite. E o limite é o dia de hoje. Para hoje, você precisa estar perfeita. Amanhã você vai estar perfeita para amanhã. Mas saber que hoje você está perfeita para sempre, aí você seria um outro ser e não humano. Cuidado para o perfeccionismo não se instituir na sua vida por sua própria conta como um mandamento e nele você meditar de dia e de noite. Se nós meditarmos nesse mandamento próprio, ao invés de viver, nós vamos morrer. Começa agora o nosso autor tão especial, ele começa o capítulo falando isso. Tudo parecia tão nobre, tão generoso e, por assim dizer, tão santo. Alcance o máximo, dê o melhor de si, não se contente com o segundo lugar. A própria retórica do meu fervor em fazer o melhor, em ser o melhor, esquentava o sangue em minhas próprias veias. Mas a retórica traía a realidade. Ela era própria e real. Nada é perfeito nunca. O meu melhor era sempre imperfeito. O meu fervor pela perfeição plena deixava um gosto amargo na boca. Bem dentro de mim havia um lamento, suave, embora intenso. Mas eu me esforcei tanto, dei tudo o que tinha. Foi a minha última cartada. Frustrado, batia com os punhos na terra e brandia-os aos céus, mas de nada adiantou. Fui obrigado a admitir que sou imperfeito. Sou um fazedor de erros. A condição humana de ensaio e erro é minha também. Tentei encobri-la e negá-la a todo custo, como se tivesse o controle de tudo. Mas apesar da minha simulação e pretensão, sabia o tempo todo que jamais conseguiria casar meus sonhos à realidade. Qual era o sonho dele? Ser perfeito. Perfeito pleno. Eu jamais seria perfeito. Graças a Deus que eu não sou assim. Talvez você diga, não como esse, né? Olha, ele queria fazer tudo desse jeito, o sangue estava na veia, ele esquentava para fazer exatamente com perfeição plena. Gente, perfeição plena não existe. Tem um outro algo que ele diz aqui que é muito engraçado. Cadê? Meu melhor era sempre imperfeito. Quantas vezes você já se convenceu disso na vida? Você tenta fazer o melhor para A, para B, para C, para as pessoas que você ama, para aquelas que você não ama também. E no final, o que você pensou que era perfeito era o quê para a pessoa? Imperfeito. Então, imagina se você entrar, aí você volta para casa, né, pensando exatamente como o autor. Nossa, mas eu me esforcei tanto, eu dei tudo o que eu tinha, foi minha última cartada, mas não adianta, você vai cair na frustração. É ou não é? A gente vai escrever um trem. Hoje eu escrevi um texto lá no grupo pessoal. Quando eu fui ver, eu falei, gente de Deus, tudo errado em português, um monte de coisa, faltando palavra. Aí eu escrevi, gente, perdoa os errinhos de português, acontece, tá tudo bem. Porque eu vou fazer o quê? Não é? Então, você vai ficar frustrado do mesmo jeito, porque você precisa admitir que você não vai chegar à perfeição plena, não neste tempo. Ou, neste tempo, a perfeição é para o dia. E ainda assim, você vai ser fazedor de erros, mesmo quando você não quer. Porque ninguém acerta todo mundo sempre. Aí você fala, não, mas eu até que eu sou uma perfeccionista mais razoável, né, pastor? Assim, eu sei que tem que fazer, mas ó, igual esse daí, não. Aí eu vou começar falando com você já de início. Tenha cautela para o examine-se. A busca pela perfeição plena, acho que a Lu falou hoje na hora do louvor aqui. Como é que ela falou, gente? Oh, Deus, fugiu. Tem a ver com isso aqui, ó.
Depois, se ela lembrar, ela escreve para mim. A busca pela perfeição plena e absoluta, ela é contrária à Bíblia. E nós podemos chamá-la de perfeccionismo. Então, guarda isso aqui, viu, gente? A busca pela perfeição plena, eu sou absolutamente santa, perfeita, eu sou uma coisa de louco. Deixa eu interromper aqui para me ver aqui, que a Lu escrevendo para mim. Só para eu lembrar essa frase aqui, que tem a ver com o que eu estou falando. Perfeccionismo tem a ver com o que eu acho e considero, e não com o que ele acha, exato. E aí você falou também que tinha que ver com muita calma, alguma coisa, eu não lembro também o que era. É examinar com muita calma. Combina com isso aqui também, ó. Examine-se cautelosamente. Às vezes a gente precipita em dizer isso não, comigo não, e às vezes é comigo sim, né? Analisar com calma, olhando a imagem perfeita. Exato, muito bem, obrigada, Lu. E olha que nós nem estávamos combinadas, hein, gente? Isso que é bom, né? Quando Jesus quer falar e fala mesmo. Glória a Deus. Tem gente escrevendo na minha tela, não pode fazer isso não, gente. É sem querer que você faz, mas olha lá, ó, esse negócio verde aqui, ó. Tava aqui não, hein? A busca pela perfeição plena e absoluta é contrária à Bíblia. Você pensa que é a favor, não é não. E a gente chama de perfeccionismo. Vamos ver as raízes do perfeccionismo segundo o nosso autor. Na psicologia, eu achei isso aqui assim impressionante. Existe um diagnóstico chamado obsessivo-compulsivo. Esse diagnóstico refere-se a 2 tipos de problemas. O primeiro está ligado ao pensamento e o segundo à ação. Olha só, obsessivo-compulsivo, o primeiro ligado ao pensamento e o segundo à ação. O termo obsessivo está relacionado à mente. Uma pessoa obsessiva pensa e repensa constantemente sobre sua obsessão, qualquer que seja ela. O termo compulsivo refere-se à conduta ou ao fazer, fazer e fazer. Muitas pessoas são obsessivos compulsivas quanto à perfeição plena, aqui chamado hoje de perfeccionismo. Até mesmo aquelas que insistem em dizer que não são perfeccionistas ficam muito incomodadas quando cometem erros. Como todas as nossas tendências, o perfeccionismo tem raízes bem profundas e escondidas. E às vezes, gente, revela vários medos ocultos. O autor coloca, revela um medo oculto. Eu digo para você, vários medos ocultos. Pensar inconscientemente que se for imperfeito, olha isso aqui, a pessoa que é perfeccionista tem essa tendência, que praticamente pelo autor somos todos nós, tá? Só para você não ficar pensando que é só para você, pelo autor, todos nós somos um pouco perfeccionistas, todos. Não gostamos de errar de jeito nenhum. Você não sabe que eu fiz tudo certo? Porque você não quer colocar na sua cabeça que você não fez tudo certo? E tá tudo bem. E nem quero fazer também nada perfeito e pleno que me tire a saúde e a paz. Mas pensar inconscientemente que se for imperfeito, o que vai acontecer com a pessoa? As pessoas não vão confiar em mim. Isso revela um monte de medo, olha. Jamais terei sucesso na vida. Talvez a lógica do tudo ou nada, lá do 8 ou 80. Ou eu sou perfeita, ou eu sou uma fracassada. Quem aqui, isso aqui é o teste do perfeccionismo. Quem aqui fez tudo certo numa coisa? Tudo certo, estava tudo certo. Certo, certo, certo. De repente, no meio do projeto ou de alguma coisa que você estava fazendo, você cometeu um erro, um único erro. Você foi chamado a atenção por esse erro. E o que veio na sua mente é: fracassei. Deu tudo errado. Por causa de um único erro, você considera que todo o projeto foi uma porcaria. Eu sou um fracasso.
Se você tem essa sensação quando você erra de que tudo, agora eu sou uma fracassada, agora eu sou um fracassado, com certeza você tem tendências perfeccionistas. Eu estudei tanto, mas eu não passei. Então eu sou uma fracassada. Ah, eu fiz tantos projetos, eu lutei. Ô, gente, eu fico pensando na pessoa que aposentou, pegou o dinheiro da aposentadoria e comprou um prédio lá naquela Odebrecht e perdeu todo o seu dinheiro. Eu sou um fracassado, fiz uma má escolha. Então a gente pensa que por causa de uma coisa a vida é um fracasso e a gente também. Esse é o teste do perfeccionismo. Perfeito ou fracassado? Não tem assim, eu tento ser perfeita, esse que é o pecado. O pecado é isso, a iniquidade é outra coisa. Mas no pecado você faz erros que você não esperava fazer e nem combinou de fazer com você mesmo. Então a gente vai sempre errar, mas nem por isso nós somos fracassados. Pensar que as pessoas vão me criticar. E outra coisa muito importante que para mim tem muito a ver com isso e com tudo na nossa vida, que aí eu retorno lá no conversando com a nossa história e com o autoconhecimento, o único caminho para você ser livre em Jesus é o autoconhecimento, que diz assim, ó, uma voz, olha o que o autor coloca, isso aqui é tudo do autor, não tem nada da pastora, nem de que Deus me deu. Ele me deu o livro. Voz do passado que pergunta baixinho, se eu não fizer tudo direitinho, o que a mamãe e o papai vão dizer? Quantas mulheres, moças, jovens que podem ficar assim, ainda que queira dar um sorriso amarelo, pode se dizer aí convencida de que isso aqui ainda fala na sua cabeça. Que se eu não fizer tudo direitinho, o que a mamãe e o que o papai vão dizer? E aí, se você toma bomba, se você não consegue passar num concurso, se você não consegue ser exatamente aquilo que papai e mamãe sonhou, você se sente fracassado. Isso é uma prisão, isso é uma escravidão. Nós precisamos ser livres dessas vozes. As coisas do nosso passado, da nossa infância. Para isso, o remédio é autoconhecimento, é conversando com a sua história, se entendendo e compreendendo as coisas. Pensar também inconscientemente que se for imperfeito, vai haver uma pressão do grupo social. Você vai ser alvo de deboche. Às vezes tem lá 500 pessoas fazendo a mesma coisa. Você foi convidado também, você está ali fazendo sua parte. Aí chegou a parte lá do louvor, vamos pegar um culto. Aí está lá a Luciana, ministrou, tal. Aí vamos supor que a Lu falou uma palavra errada, ou que ela se exaltou de alguma forma. Aí o culto continua, e aí na hora que ela termina, ela vai ficar o tempo inteiro pensando, ah, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Sendo que ela não planejou fazer aquilo, aconteceu, ela não pode pensar que tudo foi um fracasso por causa daquele deslize ali naquele momento. Porque ela pode pensar assim, tá vendo? Agora, na hora que pegar todo mundo que estava na lista lá da escala, quem pregou, quem falou, quem dançou, quem cantou, quem tocou, só vai dar eu no outdoor. Então, eu tenho certeza que a Luciana, especificamente, não preocupa com isso, não, eu tenho certeza. Mas a maioria das pessoas preocupam, tá? Ou então dizer assim, nunca mais posso errar em público. Gente, errar em público, isso é permitido? Claro que não. Não posso errar em público. Penalidades dolorosas e constrangedoras estão ao meu aguardo. Sabe quais são as penalidades? Ouvir assim, nó, que vacilo que você deu, hein? Essa é a penalidade. A gente precisa até pensar se esse perfeccionismo não tem a ver com orgulho e com vaidade. Pode ser ainda que tudo isso, gente, presta atenção, coisa linda, seja fruto de uma interpretação errada da minha parte. Eu estou convencida disso. Por vezes é a gente que interpreta o negócio todo errado. Uma fala não quer dizer um desastre. O alto preço do perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele tem um alto preço. Ele é muito alto. Um caminho que nunca acaba bem. No final, resta apenas o fracasso. Porque as coisas, gente de Deus, não precisa ter 82 como a autora que eu citei hoje, não precisa ter 42,
que sou quase a metade da idade dessa senhora, não precisa ter 65, como tem a dona Hélida, basta você ter nascido para você saber, e ter umas certas 7, 8, 10, 12, para você saber que as coisas não saem como a gente planeja. E se a gente ficar nessa de agenda que tem que sair tudo igual como a gente planejou, o resultado para nós vai ser um só: desânimo e frustração. Nunca sai, muito difícil, sair tudo como a gente planejou. E às vezes a gente esforça tanto para isso, não é, gente? Ou é só eu que esforço? Ou é só eu, não? Ou sou só eu que esforço tanto para isso? Esforçava. Agora não esforço muito mais, não, de verdade. As faces do... Isso aqui também é muito legal. As faces do perfeccionismo. São 3, ó. Vamos ver se a gente reconhece. Tendência de estabelecer alvos irreais para si mesmo. Você fala, de jeito nenhum, porque a nossa resposta é igual a dos discípulos ontem, né, gente? Não temos nada além de. Aí eu falo isso aqui, você fala, não, eu não tenho essa tendência. Alvos irreais, são pessoas super realistas, mas se você coloca na sua mente que você vai fazer isso e aquilo, que vai dar 100% certo, você não sabe o que é a vida. E aí você tem que ouvir alguém bem mais velho para te explicar. Não é assim. Nem sempre dá tudo certo. E está tudo bem. Vai lá e faz de novo. Vai lá e acerta. Observe se eu estou nisso. E aí já é Jesus conversando com você. Cuidado para você não estabelecer alvos irreais para si mesmo. Aí eu quero ocupar o lugar da... Vamos supor que você desempenha um papel aí, eu sou a mãe. As mães sofrem disso aqui demais, gente. Agora que eu estou lembrando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Você fala assim, não, eu vou ser agora... Gente, pode anotar, anota aí. Eu vou ser uma mãe top das galáxias. Vocês vão ver. Eu não vou errar mais, eu vou tudo que o tempo que eu perdi. E aí você faz aquele negócio, ixi, dá não. Você vai errar, seu filho vai reclamar, você vai fazer tudo que você pode, o melhor que você pode, dei tudo de mim. Aí a gente vai falar aquelas frases de mãe, né, que a gente fala. Menino, se você me der todo o seu salário, essa frase é minha, você não vai pagar o tanto que você me deve, porque só de fralda dá 300 mil. Como que você vai pagar isso? Então, a gente tem essas coisas, né? E aí a gente estabelece, você é a melhor mãe do mundo. Não vai. Ah, eu vou ser a melhor pastora do mundo. Não, essa daí, não estou nem pensando nessa. Ah, eu vou ser a melhor irmã do mundo. Eu sou a melhor irmã do mundo quando citei só uma, gente. Isso aí é uma questão que não dá para discutir, porque você não tem outra. Isso aí, me salvei, nessa eu me salvei, glória a Deus. Eu não posso ser a melhor filha do mundo porque minha mãe tem mais de uma. Não é assim? Agora, irmã do mundo, eu sou a melhor, sinto muito. Agora, o resto não. Ah, eu posso ser a melhor esposa do mundo? Pode, porque seu marido só tem você. Dá glória a Deus e diz que sim. Amém. É assim que a gente crê que vai ser sempre. Mas, se você se comparar com outras esposas, talvez você não seja tão perfeita assim. Então, é melhor a gente pensar assim, eu vou ser o melhor que eu puder ser junto com Jesus. Agora, se eu vou acertar sempre, aí é outra história. Não estabeleça metas irreais para você, porque você está no setembro amarelo, você vai ficar doida. Você não vai dar conta disso. Segunda coisa, visão altamente crítica. Ah, gente, presta atenção nisso daqui. Se eu pudesse fazer uma lista do pessoal que tem aqui, que eu conheço, que tem isso. Visão altamente crítica. Nossa, como é que você... Nossa, foi bom não. Foi bom não. Aí você fala, foi bom sim. Foi bom sim, senhora. Foi ótimo. Por quê? Porque foi o melhor que a gente fez naquele dia, que a gente esforçou para fazer, que deu tudo certo. Não, mas por isso, por aquilo... Aquela visão altamente crítica do seu próprio desempenho, incluindo ou não a expectativa dos outros e a preocupação com isso. Porque é o seguinte, gente, Jesus, ele sabe do seu coração, não sabe? Hein? Você tem dúvida disso? Você pode querer enganar o planeta, mas você não vai enganar Jesus. Ele sabe exatamente o que você sente quando você fala, quando você escreve. Ele sabe tudo sobre você, ele compreende você.
Ele sabe se naquele momento ali, que você está ali numa alta crítica do próprio desempenho, se você está preocupada se ele gostou ou não, ou se você mesmo não gostou ou não. Porque às vezes Jesus gosta do que a gente faz e a gente não gosta. Já aconteceu isso com você? Que a gente fala, nossa, e Jesus fala, nossa, amei, top. E ainda manda recado para nós, né, gente? Né, pessoal? Então, manda recado, fala que foi ó, e a gente tá né? Então, hoje é seu dia. Nós temos que repreender esse negócio aí da nossa vida. Terceiro, ai, gente, olha a terceira, é pior ainda. Demanda exagerada de perfeição nos outros, o que afeta os nossos relacionamentos. Quantas vezes você criou expectativas irreais? Agora não é sobre você, não, sobre o outro. E aí é que eu falei com vocês que eu estava procurando o texto da autora, que está nesse livro aqui, ó, Coisas Humanas, que chama O Erro de Pessoa. Porque a gente pensa que vai ser assim, ó. Você pensa, quando você casa, você pensa que vai casar com um príncipe, não é? Cavalo branco, sei o quê. Bibi tá balançando a cabeça que ela vai casar, gente. Tá falando que vai ser assim mesmo, ô glória. Que seja assim na sua vida, filho. Mas nem sempre é tanto assim como a gente planeja, né? É ou não é? Às vezes você cresce, você tem uma irmã, né? Um irmão, você tem 200 irmãos, fico pensando quem tem 200, né? 7, igual tinha na casa da minha avó. Aí você fala, gente, vai ser muito bom, meus irmãos, meus amigos, não vai ter briga aqui não, vai ser um sucesso. E de repente você descobre que não é bem aquilo ali. Começa dentro da nossa própria casa, né, gente? Com os filhos também. A gente coloca uma expectativa nos filhos da gente, que por vezes a gente às vezes até sufoca esses filhos, para que eles sejam exatamente o que a gente pensa e gostaria que fosse, e não é assim que funciona. Então, às vezes, nós colocamos uma demanda exagerada de perfeição nas pessoas. Sabe o que acontece? A distância. Por quê? Porque isso afeta os nossos relacionamentos. Ninguém quer viver debaixo dessa expectativa tão alta que não possa alcançar. É tão frustrante que você fala, não preciso tentar, porque nunca vai estar bom. Mas você não pode pensar dessa maneira quando você é o outro. E nem quando você pensa no outro. E só depois que você é casado de muito tempo, é que você começa, por exemplo, no casamento, perceber isso aqui, o 3. Aí você fala, gente de Deus, mas também não tem condição, isso aqui está muito exagerado. Eu estou esperando uma coisa que a pessoa não pode me dar, porque senão ela vai ter que deixar de ser ela para ser exatamente eu, a narcísica, que o Cláudio seja Juliana. Então, você só vai aprendendo essas coisas depois do tempo. Mas se você vai casar agora, como vai a Bibi, já leva esse recado para dentro desse casamento. Às vezes, né, o Caio, né? Caio não vai ser Bibi, porque se fosse Bibi, você casava com Bibi, não é, Bibi? Então, nós vamos casar com o outro. E o outro, ele não pode ser depositado sobre ele esse peso de ser perfeito. Essas são as faces do perfeccionismo. Agora eu vou abrir aqui o meu quadro para eu saber quem se encaixa. Alguém se encaixa em uma das 3? É? Ok. Alguém escapuliu de uma das 3? Levanta a mão. Só o pessoal de Isaías. Santo, santo, santo. Ninguém escapuliu? Vocês estão rindo, gente? Vocês deviam estar chorando. Chorando de tristeza, que a nossa vida é essa daí, ó. Contraditoriamente, o perfeccionismo nasce de um senso... Ih, olha aqui, gente. Esse autor, ele tem um problema, sabe? Ele vai indo bem. Eu já observei isso nele, ó. Ele começa ótimo, tá igual o Estou no Seu Jardim. Estou no Seu Jardim, na verdade, assentados no jardim. Na verdade, ele nem começa bem, né, gente? Porque no primeiro capítulo, quem já ouviu o Clube do Livro hoje, já viu que deu ruim, né? Já no primeiro. Esse autor aqui, ele segue a mesma linha, ele vai bem, de repente, ele joga tudo para você. É o que ele vai fazer agora. Contraditoriamente, o perfeccionismo nasce de um senso de inferioridade, que cria um desejo de quê? De superioridade. Numa tentativa ilusória, é ilusão pura, de compensar a fragilidade pessoal e encobrir um ego.
inadequado. Olha, essa frase aqui é fácil de entender para nós que já estudamos tantas coisas juntas. Quando a pessoa é perfeccionista, às vezes ela não percebe que isso nasce de um complexo, às vezes, de inferioridade, um senso de ser menor. E que cria, então, um desejo de acerto, ou de sempre estar por cima, de ser superior, numa tentativa que é apenas ilusória, ou fascinada, ou alucinada, de compensar o quê, gente? Essa fragilidade oculta, pessoal, para encobrir o quê? O nosso narciso, o nosso ego, o nosso eu. Então, isso está claro para nós até aqui? Que às vezes nós estamos precisando, então, para sair disso aqui, a outra receita é a mesma, autoconhecimento. Para eu perceber que esse negócio que eu tenho que ser a top, né? Que eu vou ser a top, eu vou ser a melhor filha, a melhor irmã, a melhor esposa, a melhor mãe do Pedro. Ah, é, a melhor mãe do Pedro também eu vou ser, que só tem eu. Aleluia. E a melhor não sei o quê, isso aí é muito cansativo. E quando você descobre que tem a ver com a vozinha do passado e tem a ver com isso aqui, ó. A gente quer esconder quem a gente realmente é e o que a gente realmente sente. Tem gente que faz isso para cima e tem gente que faz isso para baixo. Em qualquer dessas manifestações, gente, o perfeccionismo faz mal. Um corpo crescente de estudos o associa a problemas de ajustamento, de um estado mental pobre, de ansiedade, de depressão, de desordens alimentares e maior risco de morte. Isso tudo por causa do perfeccionismo. Que coisa, né? A gente nem imagina como que as coisas funcionam dentro de nós. Ainda é motivo de debate se esse traço pode eventualmente ajudar no sucesso pessoal. Porque tem um grupo de pessoas, pelo que o autor diz, que discute que, não, perfeccionismo tem um lado bom. O perfeccionismo no profissional, ele é muito especial. Não, gente, não é questão, não é assim. Existem funções, por exemplo, as funções da contabilidade. São completamente diferentes das funções das vendas. Quando você vai falar de uma pessoa que vai vender, ela tem que ter 2 pés no dominante e no influente. Quando você vai falar de uma pessoa que vai trabalhar com atenção voltada para uma coisa importante, ela vai ter que estar ali naquele pessoal que é assim, ó, mais observativo, aquele pessoal analítico, lembra desse nome? As pessoas que têm mais atenção concentrada. Mas preciso ser perfeccionista para estar nesse lugar? Não. Eu preciso só ser uma pessoa de natureza, mais observativa e mais atenção voltada para uma coisa. Se você conversar com uma pessoa que tem os 2 pés lá no outro campo, você vai ver que a pessoa está conversando com você, observando tudo que está falando, consegue ouvir aqui, tem ouvido de um pessoal aí que eu conheço, está ouvindo, falando aqui, está ouvindo a conversa lá no quarto. Essa é uma atenção difusa, mas para nada disso eu preciso ser perfeccionista. Mas há uma corrente que está tentando ver e provar que isso ajuda no sucesso pessoal, mas parece que seu preço ultrapassa em muito os possíveis ganhos. Se o perfeccionismo prejudica a saúde e o bem-estar, o que dizer de seu impacto na vida espiritual? Os frutos do perfeccionismo religioso falam por si. O perfeccionista faz de conta que destaca a justiça de Cristo, mas no fundo coloca a sua própria santidade sob os holofotes. O foco está em si mesmo. Nesse caso, hein, gente? Claro que não para quem está vivendo Zacá. Tenta entender que nós estamos nem no 8, nem no 80 aqui, mas é assim que o autor coloca. Este moço parece crente. Os frutos dos religiosos falam por si, olha lá. Destaca a justiça de Cristo, porque eu sou santo, 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 mas essa santidade está sempre no holofote. Então, o foco está em quem, na verdade? É algo para a gente pensar muito profundamente. Outro problema do perfeccionismo, eu falei no início, né? O que vocês têm aí para colocar na mesa? Não temos senão. Não, eu não sou perfeccionista. Quem até aqui ainda acha que não tem um pezinho no perfeccionismo, está caindo na negação agora. A maioria das pessoas que conhecemos
relutam em admitir que são dominadas pelo perfeccionismo. Apressam-se em lembrar algum hábito de relaxamento contrário à sua tendência perfeccionista, mas, no entanto, sentem-se mal com seus erros e faltas. Ô, gente, eu ri aqui porque eu me vi. A gente é assim mesmo que a gente era. Era porque a gente está sendo super otimista. Hoje é FTI, né, gente? Final de setembro amarelo, você não está querendo pesar nada aqui hoje, né? Nem Jesus, porque ele só quer receber nossa adoração no final desse negócio aqui, igualzinha a canção que está na entrada, aquela canção da entrada que fala de adoração. Olha aqui, a gente, quando a pessoa fala, você é tal coisa, o que você pensa a cabeça, ó? Que a gente é inteligente. O que a gente vai pensar? Vou pensar em algo que eu faço que é contrário a esse negócio. Como é que eu posso ser perfeccionista se eu faço meditação? Aí você pergunta, né? Mas nós não somos assim, gente? Como é que eu sou perfeccionista se eu estou cansada de deixar essa casa sem arrumar agora? Como é que eu sou perfeccionista se eu deixo dormir vasilha na pia? Não é para mim essa conversa. A gente logo nega e dá um jeito de arrumar uma coisa que vai ser contrária àquilo. Mas Jesus não quer que a gente faça isso hoje, porque o negócio é com a gente mesmo. Quando a gente quer negar alguma coisa, a gente está negando para nós, não para ele. É só a gente que fica enganado na história. Eu não vou falar para o outro, não, que o outro pode te ler certo ou pode te ler errado. Então, não posso citar o outro. Mas com Jesus funciona, é batata. Você está só se enganando, ele está vendo direitinho. O contrário à sua tendência perfeccionista, mas, no entanto, a pessoa se sente mal com seus erros e faltas. As pessoas são tão intolerantes com os erros e faltas dos outros quanto são com seus. Isso aqui eu não sei, que eu tenho que pesquisar. Você pesquisa em você, em mim eu não encontrei esse detalhe. Eu, por vezes, fui mais intolerante com os erros dos outros do que com os meus. Agora, o perfeccionista mesmo, ele é exigente para os dois lados. Ele exige tanto do outro. Então, o meu tipo era tipo folgada, né, no caso. Que eu posso errar e você não, entendeu? Olha que legal. Mas por que eu vou negar uma coisa que realmente eu era? Que eu fui descobrir há quase 5 anos atrás. A gente fica cega, não é? Sem autoconhecimento, você é cega e cego. Não adianta eu morrer falando enquanto eu tiver vida. Autoconhecimento, sem ele, é cegueira. Jesus não consegue acessar lugares em nós enquanto a nossa ficha não cai. Então, às vezes, eu era muito mais tolerante com os meus erros do que com os dos outros. E você? Porque o perfeccionista, ele é assim. Ele é exigente com ele, mas ele também é exigente com o outro, porque tem um senso de justiça muito aguçado. Então, se eu cobro de mim e faço, eu vou cobrar do outro que também faça. Apressam-se, não conseguem achar graça em seus erros e fraquezas. Você é assim, que não consegue achar graça nos seus erros e fraquezas? Tem erro que não dá para achar graça nenhuma. Eu não estou falando de iniquidades, não entra aqui, gente. Nós estamos em Zacá. Nós estamos falando de gente grande, grande em Deus e pequena aqui nessa terra. Para saber que você precisa dele, lógico. Esquece o que eu estou dizendo. Estou falando de fazedores de erros, erros comuns. Não erros que entristeçam o coração de Jesus, dele ficar triste e choroso. Estou falando de erros que a gente tem. Infelizmente, a gente erra. Felizmente, porque nós somos humanos, né? E aí tem hora que você vai ter que achar a graça no seu erro. Não, falei a palavra errada. KKKKK. Não posso falar a palavra errada. Colocou a vírgula no lugar errado. Não aprende nunca, gente. Ri de você mesmo. Você consegue? Oh, meu Deus, você viu o que eu fiz com aquela vírgula? Ô, Lu, espera aí que eu vou te ligar aí. Nossa, eu coloquei a vírgula no lugar errado. Tô frita. Então, você tem que medir. Não aceitam as pessoas serem falíveis, gente. Como não aceitam os outros na mesma condição. Nem elas podem ser falíveis e nem os outros também. Mas então ser o quê? Ser o quê? Não humano. Porque o humano entra e enquadra nessa questão. Agora, eu achei legal que o perfeccionismo tem anatomia também. Isso aqui de cara é muito bom. Olha só. O perfeccionismo é doentio.
A diferença entre a pessoa saudável e a perfeccionista... Gente, quando você lê isso aqui, o que você entende? Olha, a diferença entre a pessoa saudável e a perfeccionista, o que isso quer dizer? Que o perfeccionista é o quê? Doente, não saudável. Porque está falando assim, a diferença da pessoa saudável para o perfeccionista, então perfeccionista não é saudável, não? Português. E que a primeira controla a sua vida, enquanto a segunda é controlada por sua compulsão. A pessoa saudável é livre e escolhe livremente. A perfeccionista não é livre, porque precisa ser bem-sucedida e ser perfeita. É uma escravidão, um aprisionamento do espírito. Ela começa a anatomia com uma crença. A pessoa com essa tendência acredita que o seu valor é medido por seu desempenho e que, se errar, diminui seu valor pessoal. Com esse ano todo pregando aqui, curadas para curar, isso aqui não cabe para nós. Lembra? Não somos fazedores humanos, somos seres humanos. Nosso valor não pode ser medido pelo nosso desempenho, porque Jesus não mede o nosso valor pelo nosso desempenho. Imagina se eu posso medir o valor do outro pelo desempenho comigo. Os perfeccionistas acreditam também que a única maneira de impressionar os outros é por meio do seu desempenho perfeito. Num certo sentido, se veem como seres únicos. Às vezes são frases fortes, essa também acho forte. Olha, num certo sentido, se veem como seres únicos. Você fala, jamais. Analisa com calma. Porque às vezes, quando a gente tem certa postura, a gente está querendo dizer isso mesmo, que a gente é único, não como parte do grupo, e que a gente tem o resto como concorrente. Eu comecei falando isso aqui, que é um mundo, é uma briga, onde cada um quer engolir o outro, e assim a gente vai. E disso surgem inúmeras emoções, como medo e pânico, até de se relacionar. Porque as emoções são parcialmente físicas por natureza. Existem, sim, verdade, sintomas físicos ligados ao perfeccionismo que variam de acordo com a pessoa e seu órgão de choque. Quantas vezes nós temos órgão de choque, né, gente? Estômago, cabeça, herpes na boca. Ah, aconteceu tal coisa, a boca estourou. É tanto órgão de choque que a gente tem e não percebe. Com certeza, aparecerão sintomas de estresse que afetam o sono, o apetite e causam uma tensão emocional. Aparece, então, um tipo de comportamento com o qual o perfeccionista reforça a crença original que deu início ao processo. A tentativa de agradar e corresponder às expectativas de todas as pessoas. A tentativa de agradar e corresponder às expectativas de todas as pessoas. Nem 8, nem 80. Lembra no início? Foi a primeira coisa que eu te falei. Ah, não vou ligar, não. Se eu agradar Jesus, que se dane o resto. Não. A cruz, ela é horizontal também. Ah, mas eu quero agradar todo mundo. Vai morrer, viu? Vai ficar sem cabelo. E no final, você ainda não vai ganhar nenhum joia, nem que bom, nada. Ninguém nem vai perceber. Então, tenha cuidado para você não se matar por causa de um problema que é seu e não do outro. Porque tudo que eu estou vendo aqui tem a ver comigo e com você, e não com o outro, já percebeu? Toda essa questão do perfeccionismo não tem a ver com terceiros, mas eu sempre envolvo terceiros para que eu consiga algo que eu não quero tratar. Às vezes, gente, quando a gente falou de solidão e de solitude naquele seminário lá do Futuro do Pretérito, esse mês, gente, nosso seminário vai ser sobre a passagem do tempo, sobre as perdas que nós temos ao longo da vida. Vai ser muito legal, muito legal. Se você tem mãe, tia, mais velha, igual eu tenho a tia Dora, que é velha, eu tenho a mamãe, esse pessoal mais velho, Taninha, tá ali, todo mundo reunido, e a Lu cuidando delas, aleluia. Você tem que matricular todas essas senhoras nesse curso, porque
sua mãe, convidar sua mãe, vamos falar da passagem do tempo. As senhoras vão amar esse seminário, gente, porque elas vão falar, é isso mesmo, e nós vamos aprender, porque tem coisa que eu estou vendo que está longe de eu aprender. Mas a solitude e a solidão que eu queria falar é o seguinte, lembra que a gente falou de solidão e solitude? Que ficar sozinho de forma produtiva? Por que muita gente não consegue? Por causa desses negócios aqui, ó, que são tratados no FTI. Porque quando você está muito falante, vê se não é assim, se falante fala, não, fulano fala que é uma beleza. É nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao céu. Lembra do 880? Aí eu só fico na minha. Não, mas tem gente ao seu redor, você tem que estar ali. Ah, não, eu também só fico falando, não deixo ninguém falar. As pessoas que falam muito, por vezes, elas falam porque não suportam ficar sozinhas com elas mesmas. Por que que não? Porque quando elas param de falar e que elas sentam para se avaliarem, sabe o que acontece? Tem nada. E qualquer barulho é muito alto dentro para você suportar. Não tem nada. Você não criou o lugar secreto dentro de você. Você não vai... Como é que você vai ficar sozinha? Entende por que as pessoas não querem ficar quietas? Não querem parar? Por causa desse tanto de coisa que o perfeccionismo é uma das coisas. E aí você para e fala, não tenho nada dentro. E aí? Não tem Jesus, não tenho isso, não tem aquilo. Aí ficar sozinho fica muito complicado, porque qualquer barulhinho é um estrondo para quem está vazio. Agora, quando você tem Jesus, que você começa a se tratar nesse sentido, nós aqui na congregação estamos falando de autoconhecimento há fazer 3 anos. Se tiver de novo, a gente faz de novo. Porque nós precisamos muito falar disso eternamente junto com Jesus, até o dia que a gente for para a glória. E aí você começa a perceber que você precisa cuidar de dentro. E para com essa falazada, para você conseguir se ouvir, se compreender, se entender, saber como você reage. Não pensa que você faz algo aqui hoje, ou se comporta de uma forma que isso não tem nada a ver com as coisas que estão ao seu redor, que não tem nada a ver com as vozinhas que você escuta da infância. Você tem que parar e tem que se olhar. E é por isso que a gente está parado aqui para falar de perfeccionismo. Compreende? Porque às vezes a gente quer só falar? Porque se a gente para, olha aí o que vem. A tentativa de agradar e corresponder às expectativas de todas as pessoas. Não vai dar, gente. Infelizmente. Ela se promete mais do que é capaz de cumprir. Estabelece padrões e expectativas irreais. Não gosta de pedir ajuda, porque isso seria uma concessão e reconhecimento da sua incapacidade. Já teve dificuldade com isso? Não pedir ajuda? Porque seria uma concessão e reconhecimento que você não dá conta sozinha? Se teve, tem que parar com isso. Nós temos que pensar. Por quê? Você precisa de pedir ajuda, né? A gente precisa, não precisa, gente? Nossa, vai incomodar, falando, vai incomodar. Tem dia que a gente vai ter que incomodar mesmo. Não é? Hein, pessoal? Vamos fazer silêncio para pensar, então, né? A gente precisa. É provado já, assim, provado, que quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é de você aprender. Principalmente quando você não usou o que você poderia ter usado ali do seu cérebro, das sinapses que você podia ter feito. Tudo fica mais difícil quanto mais velho nós vamos ficando. Então, se uma pessoa mais velha quer estudar algo, ela vai ter que se desdobrar infinitamente mais do que um jovem. E eu estou vivendo isso lá na minha sala. Às vezes eu fico vendo um certo assunto. Gente, você vai para a faculdade, você pensa, sou inteligente, viu? Sou inteligente, até que eu sou boa, penso nos negócios legais. Jesus me dá cada coisa legal da palavra, mas eu estudei a palavra 10 anos e quase mais nada fora disso. Senão PNL e o coach, mais nada. Aí quando você vai ali naquele negócio, você fala, gente, eu acho que eu tenho algum problema, mas não é.
é que você tem que esforçar um pouco mais para conseguir compreender uma coisa que alguém de 18, que a minha sala tem crianças de 18 anos, meninos e meninas de 18 até 21. Eu e mais uma só mais velha, bem mais velha, idade para ser mãe deles quase. E aí, o que a gente faz? Pede ajuda para os universitários de 18 anos. Já estamos nessa fase de entender que o raciocínio nosso não está acompanhando tão perfeitamente quanto deles. Temos que pedir ajuda. Pensa nisso, gente. Nós precisamos pedir ajuda, porque às vezes nós não vamos dar conta de fazer tais coisas sozinhos. A aceitação, que delícia essa parte, olha. Aceitação pacífica, sem ficar remoendo, retorcendo, endemoniando. Aceita pacificamente a sua condição humana dentro daquilo que a Bíblia ensina. Para ser livre dessa obsessão, somente tomando consciência das consequências desse cativeiro. O perfeccionismo é como um senhor de muitos escravos, e colocar nossa felicidade nas mãos desse senhor é uma tolice. A fraqueza faz parte da condição humana. Claro que não é licença, aqui fui eu que acrescentei, para sermos fracos, mas sim nos levar a viver situações de ensaio e erro e a constar enganos, o que é bem diferente de iniquidade. Tá claro isso aqui, gente? Quando fala, senão nós vamos cantar, sou humano, não consigo ser perfeito. Não é isso que eu estou falando aqui. Nós estamos falando que você precisa entender do perfeccionismo. Não adianta você achar que você vai fazer tudo certo. Não vai. Eu não estou dizendo que você é uma pecadora de todos os dias, mas estou falando que você é uma pessoa que erra todos os dias. Erra. Não tenha dúvida. Vai errar numa palavrinha, vai ter alguém aí que está perto de você, perto de mim aqui, que vai reclamar de mim hoje. Normal. Vai errar todos os dias. Errar por não ficar calado, errar por falar demais, errar por um monte de coisa, ou por falar de menos. Sempre nós vamos errar. É essa condição que você precisa entender e parar de querer acertar sempre com todo mundo. Não estou falando de ferir todo mundo, estou falando de errar e acertar. Nossa maturação é um processo gradual, que depende de muito querer, muito pensar e muito observar a si. Esse mês teremos um seminário sobre esse processo, o passar do tempo e o que aparenta perda física se convertendo em ganho interno. Vai ser muito legal. A felicidade exige que encaremos e aceitemos a verdade. Erramos, mas todo erro é educativo, bem como a confissão boa para a alma. Às vezes você precisa falar dessas dificuldades que você tem para alguém. Tiago, irmão de Jesus, disse isso. Aqui sou eu, tá, gente? Dá para ver, né, que eu acrescentei. Também a aceitação de nossa própria insensatez e fragilidade faz bem ao espírito. Para que quando alguém vier falar com você uma crítica, porque crítica construtiva é uma idealização, né? Você sabe, não existe crítica construtiva, crítica é crítica. E aí, quando alguém vem fazer uma crítica, você está tão fora de si dessas ideias que eu estou ensinando você hoje, que você fica assim, eu? Né, gente? Como assim que eu? Não, eu não. Porque você está achando que você está tão soberano, tão perfeito, tão maravilhosa, que você é tão feia às vezes que a gente é, e está achando que a gente está linda. E quando alguém vem falar alguma coisa, é assim que a gente pensa, né? A confissão é boa, sentar com alguém que você confia, que vai te entender, que você sabe, que vai compreender o que você está falando, porque senão também não adianta, né? Você quer confessar uma coisa, vai para outro lado, mas que você senta, confessa, fala da sua insensatez, das fragilidades que você tem, faz bem para o seu espírito contar essas coisas para Jesus e para alguém de sua confiança. E estamos, gente, graças a Deus, nós aqui, que eu nem sei quantas somos hoje aqui 41 mulheres, não sei se tem meninos, tem um pastor, eu sei. Nós estamos todos juntos nesse processo. Cada um de nós deveria aprender com a experiência da outra. Você não precisa repetir as minhas experiências fracassadas.
Enquanto a perfeição é um ideal torturante, crescer é o processo inverso. O crescimento faz parte de um processo de vida, no qual as habilidades são desenvolvidas pouco a pouco. É nisso que eu creio, é isso que eu consigo enquadrar na Bíblia e é isso que eu vou falar enquanto eu puder viver para falar. É um processo. A maioria das coisas você pode aprender na vida treinando, observando, fazendo melhor na próxima vez. São desenvolvidas pouco a pouco. É por isso que ninguém gosta de homeopatia também, porque nada que é pouco a pouco nos atrai, principalmente na modernidade líquida, que é a que nós vivemos. E principalmente porque tudo hoje é muito rápido, mas a mudança nossa ela não é rápida não, ela é lenta e é diária, e depende muito do nosso envolvimento com isso. Se pedíssemos às pessoas para escolherem, olha isso, entre a perfeição instantânea, plena, o perfeccionismo e o crescimento gradual, que é a busca pela perfeição de olho na imagem perfeita, acredito que muito poucas escolheriam a primeira opção. Poucas escolheriam a segunda opção, perdão. Todas nós, às vezes, escolheríamos pela perfeição instantânea. Já pensou se tivesse uma varinha de condão? Não existe. Mas existe gente que acredita no perfeccionismo. É a mesma coisa da varinha de condão. Quando, por outro lado, escolhemos a perfeição pelo crescimento, experimentamos a alegria de nos desenvolvermos pouco a pouco num processo que pode durar, não sendo pessimista, a vida toda. Disso, agora sou eu, Juliana, já estou bem convencida. Mas vamos viver os pequenos sucessos do crescimento e não o grande fracasso do perfeccionismo. E se até aqui você ainda não entendeu se você é perfeccionista ou é aquele que busca a perfeição, agora poderá analisar por um último parâmetro. Um dos relatos mais elucidativos da diferença entre a perfeição e o perfeccionismo é a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu seguia orgulhosamente pelo caminho do perfeccionismo, o publicano avançava na perfeição, na busca da perfeição, considerando-se pecador e indigno. Então, aqui estão nesse relato o perfeccionista e o que busca a perfeição pelo crescimento, a perfeição para o dia. Se a gente não entendeu até agora, agora nós podemos entender. E se você entendeu que estava com os pés do perfeccionismo e já estava achando ruim, agora você vai achar pior, porque um fariseu publicano, um fariseu você não quer ser. Eu sei que você não quer, diante de tudo que você já entendeu dessa palavra, mas você preferiria ser o publicano. E é assim que nós temos que ser. Aqueles que têm consciência de que têm condições humanas desfavoráveis, sempre diante de Deus. Sempre. Em realidade, aqueles que estão no caminho da perfeição em Cristo, ainda não sendo perfeitos, já são considerados... Olha que delícia de verso, gente. Olha isso aqui. Eu não tenho culpa de Paulo escrever, mas Paulo também não escreveu isso aqui para outra igreja não, viu? Que isso aqui era só para filipenses. Olha isso aqui, não escreveu para mais ninguém. Em realidade, eu imagino que os filipenses deviam estar na discussão do perfeccionismo. O que nós vamos fazer? Paulo, nós vamos ser igual você era, fariseu, santo, que matava, cheio de justiça. Aí Paulo falou, não, deixa eu explicar para vocês, busquem a perfeição para o dia, cresçam gradualmente como eu tenho aprendido e ensinado. Aí ele escreve, em realidade, aqueles que estão no caminho da perfeição em Cristo, ainda não sendo perfeitos, então está convencido? Não é a pastora e nem o John que falou, está escrito na Bíblia, ainda não sendo perfeitos, porque nós não vamos ser. Já são considerados perfeitos em Cristo, que é o perfeito, mas jamais se considerarão como tal. Ah, por favor, gente, você não pode dar um glória a Deus na sua casa? Olha isso aqui, depois da gente ouvir toda essa chibata sobre o perfeccionismo, aí de repente você fala, não, estou com o pé nisso, quero sair disso. A perfeição gradual é doída também,
realmente ela é doída. Mas quando você está no caminho atrás da imagem perfeita, ainda não sendo, porque não vai ser em vida perfeita, você já é considerada perfeita. Meu Deus! Então, o caminho para a perfeição plena vai ser sempre o caminho da perfeição gradual. É muito lindo. Jamais se considerarão como tal, como o fariseu lá da parábola. Além disso, enquanto os perfeccionistas são mais críticos dos outros do que de si mesmos, os que estão sendo santificados são mais rigorosos consigo mesmos do que com os demais. O tanto que critico e o tanto que julgo o outro é um bom parâmetro para saber do meu perfeccionismo. Livremos-nos disso hoje. Vou repetir. Vocês entenderam isso aqui? Que a Bibi fez uma carinha. Entendeu essa, Bibi, que eu falei por último? O tanto que eu critico e o tanto que eu julgo o outro também é um bom parâmetro para saber se eu tenho esse perfeccionismo ou não em mim. Que a gente possa ser livre disso hoje. E o nosso autor, ele deixa algumas formas que ele pensa que seriam muito úteis para a gente deixar esse quadro, que para ele é obsessivo-compulsivo. Não se impressione com os fracassos da imperfeição. Se observe e busque a melhora. Vou repetir. Isso aqui, ele está falando isso desde o início. Não se impressione com os fracassos da imperfeição. Ah, errei a vírgula. Não se impressione com os fracassos da imperfeição. Se observe, volta a vírgula para o lugar na próxima vez. Escreva um diário para manter contato consigo mesmo. Disso aqui eu sou campeã. Eu sou muito a favor do diário. Eu acho o diário terapêutico. Muito terapêutico. Acompanhe as melhoras obtidas. Outro dia eu estava conversando, acho que até que foi com a Lu, falei, eu tenho anotado tudo que eu fiz na quarentena. Eu tenho lá, ó, tantos livros que eu li, assisti uma série inteira de terapia, as 4 temporadas, fiz não sei o quê. Aí eu falei com a Lu, eu tenho certinho o que eu fiz nesses dias. A gente precisa observar não só os nossos planejamentos, mas também, dentro dessa questão que nós estamos falando aqui, de se conhecer, de cuidar de si, de cuidar da mente, ver aonde que a gente já avançou. E anotar lá no seu caderno também, junto com os planejamentos e o que a gente fez, nisso aqui, ó, eu consegui ser melhor na situação tal, mas foi melhor do que eu fui naquela. Eu preciso comemorar as pequenas melhoras obtidas. E isso também, gente, como eu disse para o Setembro Amarelo, quem vai poder fazer por você é só você. Mais ninguém vai fazer isso por você. Acompanhe suas melhoras, sim, e comemore você com Jesus. Diário sobre essa procura rumo à perfeição e às conquistas, que é o que eu acabei de falar. Então, esse era o recadinho de hoje do nosso autor querido, que a gente gosta muito dele, mas nós já estamos acabando, né? O final do ano está aí, faltam 3 capítulos só para nós. Nós vamos sentir saudades dessas palavras tão especiais. Queria que a gente agradecesse a Jesus agora, dissesse para ele que foi muito bom tudo que o autor preparou para nós hoje, que ele disse que era para nós hoje, e que a gente possa sair desse lugar de perfeccionismo tão duro com a gente mesmo, e buscar um lugar em Jesus, buscando a imagem perfeita, mas dentro daquilo que é nossa condição humana, ainda não sendo perfeitos, mas nele somos perfeitos, mas nunca se considerando como tal. Que não haja em nós essa altivez de espírito, de pensar que nós já conseguimos. Não, Senhor, nós não conseguimos ainda, mas vamos conseguir com você, porque nós cremos na sua palavra que disse, lá em Filipenses, quando Paulo falou ali para os seus queridos e amados ovelhas de Filipos, que eram os prediletos dele, ele disse, vocês só não se considerem assim, que é melhor para vocês. Vamos dizer para Jesus, então, que nós vamos em busca dessa saída também para a questão de hoje. E que Ele cuide de você agora. E que você também fale tudo o que você precisa para Ele. Dentro do que você aprendeu hoje aqui. As suas limitações, as coisas onde você ainda é pego ou pega. Just me
acende no mesmo lugar. E quanto tempo isso levou? Do meu aleluia cessou. Nova canção me deste e para ti Que cada uma de nós possamos nos mostrar para Ele como realmente somos, sem tantas expectativas sobre nós, sem imaginarmos sermos alguém que nós ainda não somos, mas sim num lugar mais descido sobre nós, aceitando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, confesso inseguro, Pai. Estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti e para ti eu para ti eu para ti eu me rendo a ti e para ti eu para ti eu para ti me rendo a ti. Lembra-te de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Lembra-te de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. De tuas promessas me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou.
encontro. O teu amor me diz quem sou. Não há barreiras. Amor invencível, furioso, incontrolável. É o teu amor por mim. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Não há nada que possa nos separar. Que possa me separar do teu amor, Jesus. Tu me levaste, tuas promessas pra mim. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, teu amor capturou-me. Me levaste, de tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, teu amor capturou-me. Me levaste, de tuas promessas até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor capturou-me. Que você possa continuar adorando ao Senhor, porque Ele disse que queria que hoje, ao final desse culto de mulheres, que Ele fosse muito querido, que Ele fosse muito entoado e que nós tivéssemos o nosso coração grato. E nesse momento dessa primeira canção, nós trouxemos aquilo que nós precisávamos ao Senhor de novo. Senhor, desfaz o nosso ser. Nós não queremos viver para escravos de nada, muito menos do perfeccionismo. Senhor, desfaça em nós tudo que precisa ser desfeito. A cada dia o Senhor pode desfazer e nós damos licença, Pai, para o Senhor desfazer o que é necessário. Mas nós queremos concluir e encerrar o nosso momento juntas hoje, como o Senhor solicitou e como foi feito no início desse culto. Nós queremos te adorar. Queremos dizer que nós ainda estamos aqui para te adorar juntas. É exatamente essa vontade de Jesus agora. Ele já nos deu o que nós precisávamos para o FTI, mas agora nós é que vamos dar tudo que nós temos para Ele, da melhor forma que você puder aí onde você está. Faça o seu melhor para Ele. Adore ao Senhor como você ainda não adorou no dia de hoje. Com a canção que Ele mesmo escolheu para nós. Que você possa se deleitar
na vontade dele para você agora. Força que consola, que incomoda o meu coração. Teu fogo é tudo que eu preciso. Não vou perder, não posso perder tua verdade. Como o Senhor fez hoje conosco. Arranca tudo que é mal em mim. Tua glória é tudo que eu preciso. Eu não vou perder. Não posso perder. Canta forte. Se ninguém te adorar, eu vou. O meu coração você roubou. De uma vez por todas, Não vou Jesus. mais viver nas minhas mentiras. Não vou perder. Não posso perder. Se ninguém te adorar, eu vou. O meu coração você roubou. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder. Não posso perder. Vou erguer o altar de adoração a ti. Vou erguer o altar de adoração a ti. Até que a minha mão se una à tua mão. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu seja mais. Eu sou teu. Um altar de adoração a ti. Vou erguer um altar de adoração a ti. Até que a minha mão se una à tua mão e o meu coração seja um teu. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu seja mais. Eu sou teu. Pegue os seus braços o mais alto que você puder e cante. A canção dos sobreviventes, aqueles que não se renderam às paixões desse mundo. A canção daqueles que descobriram a alegria de pertencer a Deus e a Deus somente. Nós levantamos a nossa coração a ti, irmãos, como igreja. Se ninguém te adorar, Se ninguém te explode a coração. vou erguer um altar de adoração a ti. Vou erguer um altar de adoração a ti. Até que a minha mão se una à tua mão, o meu coração
Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos juntas aqui nessa noite. E que o Senhor se alegre. Que o Senhor se alegre com tudo que foi feito aqui hoje e principalmente com esse final. Obrigada, Jesus, porque as suas mãos são tão maiores do que as minhas, tão mais especiais do que as minhas. Obrigada, Jesus, porque você é tão lindo, tão especial. Obrigada, Jesus, por essas mãos tão lindas, tão lindas, tão lindas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse culto tão precioso. Obrigada, Jesus, por cada menina que está aqui hoje. Obrigada. Obrigada por cuidar de nós dessa maneira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e enche você de paz. A felicidade é um trabalho interior. A felicidade é sacar, querida. Obrigada, Jesus, por ser tão lindo. E por ter um nome tão lindo também. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O Senhor é grande, o Senhor é maior de todos. E sempre, sempre se faz o menor, Jesus. Sempre, sempre o Senhor aparece. Sempre, sempre o Senhor chega. Chega da mesma forma, sempre, sempre da mesma forma. Com todo esse amor, com todo esse carinho. E assim, Jesus, de forma que a gente veja. A morte venceu, Obrigada. o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, livre está. És invencível, Ele é inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. que está sobre nós, Poderoso esse nome que está sobre cada casa agora, mais Jesus. forte que tudo é, Sobre cada uma que veio a esse esse culto. nome é, Nome. de Jesus. Que a sua presença seja tão real aí quanto tem sido aqui. Que você possa ter percebido Jesus aí agora, junto com você, junto com as suas irmãs. Obrigada, Jesus, por mais esse FTI.
tão precioso. Meninas, que Deus abençoe vocês. Que vocês possam seguir assim, adorando o Senhor como Ele queria e quer que seja. Ele é a nossa felicidade. Ele é o nosso Zacar, retendo o pensamento nele todo o tempo, fazendo de nós esse lugar secreto que nós entendemos felicidade no trabalho interior. Amo muito vocês. Um beijo. Um beijo. Deus abençoe. Continue aí adorando Jesus, porque Ele quer ser adorado.